Jeremias se revela o mais humano dos profetas. Ele questiona acerca da prosperidade dos ímpios e Deus responde desafiando a se preparar para os desafios futuros da sua missão profética. Vale a pena conferir esse confronto em Jeremias capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mais longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor, tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. A resposta de Deus veio em seguida no versículo 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Jeremias conclui a sua mensagem com uma referência ao secular problema do êxito dos ímpios. O profeta encontra-se entre os mais ousados de todas as gerações que se ergueram no seu sofrimento e interpelaram a soberania divina sobre o problema da prosperidade que parece acompanhar as ações dos ímpios e ateus. Vamos perceber aqui no versículo 3 e o versículo 4, ele com bastante fúria, quando ele vai dizer: Tu, porém, me conheces, Senhor, tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. E depois ele vai dizer: até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Ele vai fazer essas perguntas para Deus. Arde dentro dele contra as intenções homicidas dos seus antagonistas em Anatote. Anatote era a cidade de Jeremias. Gente má, mas que prosperava. Todavia, Deus não está à mercê das perguntas do homem. Sejam quais forem as anomalias da vida humana, Jeremias não recebe qualquer solução direta para o seu problema, sendo-lhe, em vez disso, ordenado que se prepare para uma prova ainda mais dura a que a sua fé e coragem vão ser sujeitas. O primeiro sofrimento, que é comparado a uma corrida contra atletas rivais, constitui apenas disciplina preliminar para uma luta ainda mais afincada. Se essa luta era demasiado para ele, como se comportaria o profeta ao ter de defrontar cavalos de corridas, como diz o versículo 5? Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? É a pergunta inicial do versículo 5. O profeta se aborreceu quando o Senhor permitiu que os perversos se estabelecessem e desfrutassem prosperidade e satisfação. Embora as palavras do profeta pareçam presunçosas, ele deixou que Deus sondasse o seu coração. Jeremias também estava irado a ponto de desejar que seus adversários sofressem o destino que haviam tramado para ele. Esperavam que fossem mortos como ovelhas indefesas. Ao que parece, Jeremias não desejava que seus inimigos fossem perdoados,
nem que voltassem para o Senhor. Jeremias expressou sua sensação de impotência. A desolação que o Senhor havia decretado sobre a terra parecia excessiva. O profeta reconheceu, porém, a maldade da asserção irreverente do povo de que o Senhor não vê o futuro. O Senhor repreendeu seu mensageiro e respondeu a sua pergunta com várias outras perguntas. A corrida de Jeremias com simples homens representava o conflito dele com a sua família e os seus amigos. Não podia ser comparada à competição com cavalos que ocorreria quando o exército estrangeiro chegasse. A guerra que estava por vir seria tão difícil quanto caminhar no meio das matas junto ao Jordão. Eu fiz aqui uma pesquisa na Bíblia do pastor Rousseau Shedd. Ele vai dizer que essa floresta, né, era infestada de leões e feras que a tornavam perigosa. Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? É a segunda pergunta do versículo 5 que Deus faz então para Jeremias, elevando o padrão de dificuldade que ele teria para sobreviver como profeta, como pessoa, como um bom judeu, junto aos seus compatriotas, porque tudo isso estava para acontecer. Então, é muito interessante a forma como Deus vai responder às perguntas ou à murmuração que Jeremias foi depositar junto ao Senhor, e o Senhor elevou, então, essa luta, essa peleja, colocando nesse patamar que realmente é digno de meditação e é digno também de que nós possamos fazer essa avaliação. Que nível de capacidade nós temos de correr, de lutar, de enfrentar nossos obstáculos, nossos inimigos e a nós mesmos como o nosso maior empecilho para o crescimento e também para a maturidade que nos espera. A enchente do Jordão, que o versículo 5 fala, indicando a vegetação selvática, como eu já falei, frondosa e infestada de animais da região quente, pantanosa, das margens do Rio Jordão, como eu já falei aqui, as feras dos leões que a tornavam perigosa e que desafiaria Jeremias a um nível de luta, de preparo como nunca antes visto. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio dessa manhã, tarde ou noite, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo, que você esteja meditando. Eu gostaria de terminar com a minha própria pergunta. E você, está preparado para correr? Aqui tem 3 níveis de corrida, com os seus iguais, são competidores iguais. Depois ele eleva o nível para correr com os cavalos. E o terceiro para enfrentar as feras junto ao Jordão. Posso nem imaginar, mas eu deixo aqui a pergunta para nós. Eu também estou aqui me preparando para responder sobre o ano que só está começando. É a reflexão de hoje e é também as perguntas para hoje e para os nossos dias que virão. Um grande abraço, eu desejo que nós possamos responder a contento os desafios do Senhor. Grande abraço. Amém.